Bem-vindos ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo. A propósito de uma breve visita à Praia da Torreira, hoje vamos falar das transformações que ocorrem nas praias por ação do mar e do vento. Vamos falar um pouco da atuação humana nestas zonas e também de algumas plantas que conseguem viver em ambiente tão inóspito. Vamos ver a Torreira por um prisma diferente. Desde criança que conheço a Torreira, uma praia de extensos areais, a norte de Aveiro e pertencente ao concelho da Mortosa, distrito de Aveiro. Lembro-me muito bem das ondas fortes e da arte chávega, com os barcos a entrarem no mar, por vezes com ondas enormes, e depois o tão aguardado regresso com o arrasto posterior das redes puxadas por potentes juntas de bois. Em seguida, a separação do peixe e a venda da sardinha na praia. À minha chegada à Torreira, antes ainda de conseguir ver o mar, observei o poder do vento que conseguiu transportar a areia até à estrada, onde se acumulou. O vento, ar em movimento, no seu incansável rodopiar, transporta os pequenos grãos do sedimento a que chamamos areia. Quando a sua energia diminui, os grãos depositam-se para voltarem a ser levantados quando novamente a energia do vento aumenta. Assim, os grãos de areia vão se deslocando e acumulando em dunas que se vão movimentando. De tal modo, este processo é eficaz que num local onde é possível perceber que havia um passadiço de madeira, agora para fazer aquele percurso caminha-se em plena duna. Os grãos desta areia, bastante clara, são pequenos e apresentam aproximadamente as mesmas dimensões. Os grãos da areia provêm de outras rochas que foram sujeitas a processos que levaram ao seu desgaste, meteorização e erosão, e são na realidade os pedaços mais resistentes dessas rochas. Podemos afirmar assim que as areias da Torreira provêm de uma rocha que continha minerais claros. As dunas são estruturas geológicas construídas pelo vento e que com o vento vão mudando de forma e posição. Nas zonas costeiras, as dunas constituem a primeira linha de defesa natural do continente em relação ao poder de abrasão marinha que faz recuar a linha de costa e reduzir a área dos continentes. Como o vento, ao soprar sobre a areia, vai levando os grãos de um lado para o outro, as dunas podem caminhar para o interior do continente, abandonando o seu papel de defesa da costa e ameaçando campos de cultivo e habitações das zonas litorais. Mas as dunas podem parar de se mover se o vento não conseguir mobilizar os grãos de areia. Assim, as dunas podem ser estabilizadas por plantas que crescem sobre elas, pois o vento apenas se faz sentir sobre as plantas e não nas areias que estão subjacentes. Aqui na Torreira podemos observar o facto de algumas dunas já estarem a ser estabilizadas, exatamente devido ao desenvolvimento de muitas plantas que sobre elas crescem. As plantas que crescem nas dunas enfrentam o ambiente de uma maneira geral hostil, pois a areia não retém a água de que necessitam e a proximidade do mar leva-as a ter de viver com uma concentração salina muito elevada. Mas lá estão elas, vivendo nestas condições. A artemísia, com as suas pequenas folhas carnudas, a couve marinha que embeleza as dunas com as suas flores cor-de-rosa, o cardo marítimo com as suas folhas espinhosas, verde-azuladas, e o seu ar robusto, ou ainda a bela silene das praias. A morganheira das praias é um excelente exemplo de adaptações que as plantas das dunas possuem para sobreviver neste ambiente. Possui raízes muito longas que lhe permitem ir buscar a água a grandes profundidades. Tem as folhas imbricadas, como as telhas de um telhado, que lhe permitem recolher água da umidade do ar noturno. E possui ainda estruturas que lhe permitem eliminar o sal que adquirem em excesso. Na praia da Torreira, as dunas estão protegidas do pisoteio por uma extensa rede de passadiços. Caminhando para sul num passadiço, observa-se uma estrutura que entra pelo mar dentro. É um esporão. Os esporões que são construídos nas praias
pretendem proteger a costa da erosão marinha que faz recuar a linha de costa. A erosão marinha é natural, pois o mar que bate continuamente na costa vai transportando os sedimentos, mudando-os de lugar. No entanto, esta erosão pode ser mais acentuada devido à redução da quantidade de sedimentos que chegam ao mar, por exemplo, porque são retirados nos rios ou ficam acumulados nas barragens, ou mesmo devido à subida do nível do mar. O vento predominante no oceano determina o modo como as ondas embatem na praia e, assim, o sentido do movimento que os sedimentos têm ao longo do areal. Um sedimento que inicialmente está na situação 1, progressivamente irá ser deslocado para 2, 3 e assim sucessivamente se as ondas tiverem o sentido representado pelas setas azuis. Devido ao movimento incessante dos sedimentos, a linha de costa pode recuar e o mar aproximar-se de construções humanas. O que fazer então? Com o objetivo de evitar a destruição dessas construções, são muitas vezes construídos esporões, obras de engenharia que se dispõem perpendicularmente à praia. Estas estruturas oferecem proteção contra o embater contínuo das ondas na praia, mas também trazem com elas problemas. Ao interceptarem o movimento dos sedimentos ao longo da costa, vão impedir a sua chegada a alguns locais da praia. Assim, vai haver acumulação de areia no lado do esporão de onde sopra o vento predominante, lado B na figura, enquanto no lado oposto ocorre redução do areal. Na praia da Torreira, pude observar a ação do vento a transportar a areia branca, as dunas que se formaram quando o vento se cansou de transportar a areia, as plantas que conseguem sobreviver no ambiente inóspito e que colaboram na estabilização das dunas, a ação do homem a tentar proteger o seu território, quer protegendo as dunas com os passadiços ou construindo esporões, e o seu mar azul, verde, branco, a perder de vista.